Hoje tem o quadro mais esperado do canal, eu acho. O canal que vocês mais gostam, que é o quadro de defendendo filme ruim. Vocês adoram, né? Vocês adoram eu defendendo filme ruim, filme bosta, filme que não presta. Mas hoje, cara, hoje vamos falar do espetacular Homem-Aranha. Aproveitando que vai ter aí o Aranhaverso, né? E a galera tá hypada, né? Vai ter os 3 Homem-Aranha de novo, quem sabe? Eu não sei, ainda não vi o filme. Mas vai ter aí o Homem-Aranha, o novo Aranhaverso. E aí eu vou aproveitar pra falar, né, desse filme aí polêmico do Teioso. Eu já tinha feito um Advogado do Diabo do espetacular Homem-Aranha 2. Na época tinha bombado pra caralho, a galera tinha adorado o vídeo, tinha um monte de like, um monte de comentário. A galera ficou tipo, uou, curtiu mesmo o vídeo e pá. E, bom, vou tentar refazer, né, o que aquele vídeo tinha feito na época com esse agora. Eu lembro que nos comentários a galera já tava pedindo, né? Mas aí, mesma coisa com o primeiro, então vou tentar fazer. Esse daqui dos filmes Homem-Aranha que são mal vistos, né, entre o público. Na verdade, eu diria que todos os filmes Homem-Aranha são mal vistos em alguma parcela, tirando o primeiro e o segundo, os Aranhaverso e o No Way Home. Fã de Homem-Aranha é todo chato. Essa é a grande verdade universal do multiverso, cara. Isso é uma coisa que é muito, mas muito verdade. Os caras odeiam tudo do Homem-Aranha. Quase tudo, né? Tirando aí esses 5 aí que eu falei. Mas enfim, cara. Se inscreva no canal, dá like. Sempre, né? Aqui pra gente poder continuar. Então, deixando tudo isso bem claro. Então agora sim, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Assim, esse primeiro filme do Homem-Aranha do Andrew Garfield, eu diria que ele é o mais bem visto entre os filmes do Homem-Aranha mal falados. Ele meio que passou por uma espécie de redenção e a galera meio que gosta desse filme ultimamente. Não muito, eu vejo muita gente falando mal dele, na verdade. Mas eu acho que também é mais fácil, hoje em dia, ver a galera gostando mais desse filme. Talvez pela nostalgia, porque ele foi um filme que já tem, 11 anos de existência. Então faz tempo que lançou, então a galera que assistiu o filme quando era pequeno, hoje em dia já é adolescente, já é adulto. É o meu caso, na verdade, né, que eu vi esse filme quando era pequeno, adorava o filme quando era pequeno, mal sabia que a galera não gostava. Aí hoje em dia, tem ideia que a galera não gosta desse filme, mas eu gosto, continuo gostando bastante. Enfim, cara, o primeiro ponto desse filme, que eu acho que foi a primeira coisa que fez a galera odiar ele, passar raiva, é o Homem-Aranha que anda de skate, que eu nunca entendi isso. Que é uma das coisas mais bestas que eu vi na minha vida. E assim, o Peter no filme, ele é um nerd, mas ele não é tão caricato quanto o Homem-Aranha do Tobey Maguire em ser aquele cara que é nerdola mesmo. Aquele cara que é nerd pra caralho. Tanto que você vê que ele, no filme, ele falava umas paradas meio de conhecimento de física e química, assim, muito específicos que uma pessoa que não estuda mais de 5 horas por dia não saberia. E é meio estranho, é muito caricato. O Andrew Garfield é um cara que parece mais normal, tipo eu e você, tá ligado? Então ele anda de skate, ele faz essas paradas assim mais, tipo, entre aspas, descoladas, mas isso não faz ele descolado. Ele ainda é o cara que senta sozinho lá na classe de aula, é o cara que sofre bullying, que apanha. Tipo, a primeira cena do filme é os caras jogando uma bola de basquete na cabeça dele. Depois a mina indo falar com ele, falando pra tirar foto do carro do namorado dela. Os caras se pegando na frente do armário dele. Tipo assim,
O cara totalmente antissocial, sem nenhum apelo social ali. E a galera fala que ele é o cara descoladão, que ele é o cara fodão, porque ele anda de skate, que é só um hobby, tá ligado? Ele é só uma pessoa com hobbies, como eu e você. Mas ele ainda é o Peter Parker isoladão, nerdão, tá ligado? Mesma vibe, tá ligado? A única diferença é o que eu disse. Não é caricato, tá ligado? Os caras não tentam espremer isso na sua cara. Mas continua bem feito, não tenho do que reclamar nesse ponto. Esse ponto aí do skate pra mim já é viagem. Já é a primeira coisa aí que eu acho que os caras já tava puto, né? Porque eu entendo também que a Sony fez sacanagem pra caralho. Os caras cancelaram o Homem-Aranha 4 do Raimi no meio, falaram que ia ter reboot. Aí os caras já foram ver o reboot com mau olho. Falaram, não, vai ser uma merda, vai ser uma bosta. Independente se fosse bom, tá ligado? Aí os caras vêm lá e botam o Peter andando de skate, aí os malucos já ficam putos, tá ligado? Mas é bem mais por isso do que realmente por descaracterizar o personagem. Em essência, tá tudo ali. Aí o que eu vejo mais gente reclamando aí é os pais do Peter, os aclamados pais do Peter. Eu já falei disso lá no vídeo do Thanos 2, então se você quiser uma opinião mais válida minha sobre o tema, vai assistir aquele vídeo lá, que eu acho que fala melhor do que eu acho. No geral, eu acho que não atrapalha a trama de modo geral. Continua a mesma coisa. E eu acho que aqui nem compromete muito. Na verdade, compromete nada. Aliás, eu gosto disso porque meio que causa uma dualidade. Nos filmes do Tobey, por exemplo, o Homem-Aranha tinha os problemas com o tio dele em encontrar uma figura paterna no geral. Então ele vê essa figura no Norman Osborn, mas a pessoa que sempre está ao lado dele, dando os conselhos e pá, que é o que o Ben, ele meio que ignora, e só no final do filme ele reconhece aquele como o pai dele. Com os pais do Peter presente, isso fica bem mais à tona no geral, porque causa uma dualidade entre a figura paterna do Peter real, né, o que ele tem e que ele é viciado para saber o que aconteceu com eles, e o que o Ben e a Tia May, que são os caras que cuidam dele. E uma parada que eu acho legal é o relacionamento do Peter com o tio Ben, com a Tia May nesse começo de filme. Ele é bastante aberto com eles, que ele faz piada com os tios, que ele brinca com os tios. Aí o tio Ben fala com ele sozinho lá no porão sobre o soco que ele recebeu na boca do Flash. Bem coisa assim, tipo de família mesmo, de relacionamento de pai, de filho, tá ligado? Pra não ser um negócio assim tão longe da realidade, pra ser próximo mesmo, pra você se identificar facilmente. E esse ponto aí eu acho que o filme ele faz brilhantemente aí nesse comecinho aí, né, de aproximar os dois, de mostrar essa dualidade. Tipo, você sente quando o Peter pega a pasta do pai dele e mostra na mesa como isso afeta o tio Ben, como isso afeta a Tia May, e como o tio Ben, né, vai conversar com o Peter, isso continua afetando ele, mas ele entende, né, o lado do Peter, né, que, porra, é um negócio foda o pai ter ido do nada viajar, nunca mais voltado. E a parte que eu acho mais legal é quando o Peter fala, né, pro tio Ben, ele considera ele um bom pai, dá pra ver, tipo, um sorrisinho no rosto dele se formando. É um pequeno detalhe, mas é muito legal, porque isso mostra mais ou menos o que o filme quer passar com isso, que é algo que pra mim é essencial aí, né, nesse começo, nessa relação de Peter, tio Ben, Tia May, que é pra mim essencial, e pra mim os caras trabalham isso no começo muito bem. Enfim, eu acho que dessa parte inicial aí, mais ou menos isso que eu tenho pra falar, que eu curto, que eu acho legal. Mas aí indo pro próprio Homem-Aranha, né, que é quando ele ganha os poderes e pá, quando o filme realmente começa a avançar, ou ele entra em algumas ladainhas. Eu chamo ladainha, mas não é exatamente isso. O ponto inicial do Peter é que ele quer uma vingança contra o assassino do tio Ben. E diferente do Tobey, que ele realmente consegue essa vingança, o do Andrew não. E isso pode ter deixado muita gente confusa. Tipo, os caras introduzem um tema pro filme e chegou num ponto em que eles simplesmente começam a ignorar ele. Eu acho que a questão não é muito isso. Pra mim, esse começo de jornada do Peter é uma vingança, ou seja, ele ainda não é aquele Homem-Aranha depois da morte do tio Ben, que ele percebe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele ainda não é aquele Homem-Aranha, ele ainda é um Homem-Aranha meio repulsivo, que quer vingança, só não liga para responsabilidades e etc. E eu acho que se o Homem-Aranha pegasse o assassino do tio dele, meio que iria quebrar essa mensagem, porque a Homem-Aranha busca vingança o filme inteiro e consegue, mas não é esse o ponto. O Homem-Aranha não tem que querer vingança, não é esse o ponto do Homem-Aranha. Ele tem que fazer isso porque é responsabilidade dele, né? Porque ele tem esses poderes. Ele só vai perceber isso na cena que ele salva o garoto do lagarto. Que ele salva o garoto do lagarto. E o que ele faz? Ele tira a máscara, mostra pro garoto que ele é igual a ele. Ou seja, os dois
estão no mesmo nível, são mais ou menos a mesma coisa. E ele fala ao garoto, bota a máscara. Que é exatamente pra mostrar que o moleque pode ser um herói, assim como o Peter tava sendo pra ele naquele momento. Cara, isso é Homem-Aranha em essência, tá ligado? Se você realmente curte Homem-Aranha, curte a lore dele, curte tudo aquilo, cara, essa cena é em essência Homem-Aranha. Em essência. Enfim, essa cena aí pra mim meio que caracteriza totalmente o que é Homem-Aranha. Depois ele chegando no pai do garoto, falando, eu sou o Homem-Aranha, e ele, né, depois indo salvar o resto da galera, é exatamente isso, exatamente isso. É ali onde ele assume que ele é o Homem-Aranha, que ele tem uma responsabilidade por esses poderes, e que vai começar a usar eles pra salvar o mundo no geral, né. Aí entra todo o negócio do Lagarto, que eu vejo que é uma crítica que a galera faz muito desse filme, que o Lagarto é um vilão ruim, que ele tem uma motivação tosca, que eu concordo. No começo, né, eu até vi algumas paradas legais no Lagarto. Eu gosto bastante do visual dele, na verdade, vejo gente criticando, mas visualmente o Lagarto até que é bem legal. Tem umas cenas dele que é meio terrorzão, assim, que eu curto também. Mas no geral, o problema dele é que ele é caricato demais, né, a motivação dele, eu quero transformar a cidade em lagartos gigantes, meio estranho. Meio caricato demais, entra naquele negócio lá que eu não gosto muito. Mas no geral, esse é o grande defeito do filme, e nem é um grande defeito, um filme tem um vilão ruim, não faz dele por si só um filme ruim. Posso pegar o próprio Guardiões da Galáxia de exemplo, o vilão do primeiro Guardiões da Galáxia, eu acho que é um dos piores vilões de filmes de heróis que eu já vi, que é o Ronan, que é um vilão que é tão caricato, e não tem nada de positivo nele. O Lagarto tem algumas coisas que eu gosto. O Ronan é terrível como vilão. Mas tipo assim, Guardiões da Galáxia é um dos filmes mais aclamados de heróis que tem, tá ligado? Então, mais ou menos, esse é o ponto que eu quero falar aqui. Enfim, né, o que eu tava querendo dizer, né, sobre o Lagarto, é que é a responsabilidade do Peter, né, ele que deu a fórmula do pai dele, que foi possível a criação do Lagarto. Por isso que ele se sente motivado o filme inteiro a derrotar o Lagarto, né. O que meio que faz essa transição do Peter de uma vingança pessoal pra realmente virar um herói, virar o Homem-Aranha. Porque ele mesmo assume naquela cena com a Gwen que a responsabilidade, né, do Lagarto é dele. É totalmente dele, é totalmente culpa dele. Então ele tem o dever, né, salvar a cidade do Lagarto, porque foi exatamente o que ele fez, né. Ele assumindo as responsabilidades dele, né, realmente ali, né, como Homem-Aranha. Então eu acho isso muito legal no Peter, eu acho isso muito legal nele no geral. Enfim, bom, o ponto do filme, né, o que fica legal mesmo nele, é lá pro final, onde a gente tem a cena dos guindastes, que eu acho uma ótima cena. Eu vejo a gente reclamando que é meio conveniente, tipo, ok, o cara que é dono dos guindastes é o pai do filho do moleque que ele salvou. É conveniente, mas eu vejo isso de uma maneira proposital, que o bem que o Homem-Aranha tem causado nas pessoas, na cidade, vai voltar pra ele no momento que ele mais precisava. Então naquele momento, todo o bem que ele causou para Nova York, ele causou para aquelas pessoas, voltou para ele salvar Nova York naquele ponto. Eu acho isso muito maneiro. Realmente, Homem-Aranha em essência, basicamente isso. E é uma cena muito legal, a trilha sonora daquela cena é muito boa e pá. A direção dele indo na cidade, né, com as teias. Eu gosto muito como o diretor desse filme, acho que é o Mark Webb, dirige as cenas de ação. As cenas, né, dele voando com as teias no geral, todas são muito boas. Que ele coloca um ângulo, né, nas lentes do Homem-Aranha e depois vai se aproximando, algumas vezes pra cara, né, do Homem-Aranha, algumas vezes pra cidade. E é uns closes muito bonitos e o cara realmente sabe bem como fazer essas paradas, fica foda. E a própria cena, né, linda, foda pra caralho. Curto bastante ela e, porra, essa cena aí, eu acho que é a melhor cena do filme, mano, eu curto muito ela. Enfim, aí lá pro final, tem a morte do Capitão Stacy, que acaba separando o Peter da Gwen, né? Que ele fala, não, você não pode ficar com a Gwen, tiriri, tarará. Bom, a grande crítica por trás dessa cena, na verdade, nem é pela cena, e sim pelo Peter no final ficar com a Gwen. Não, isso é trabalhado no Espetacular Homem-Aranha 2, e se você quiser um aprofundamento disso melhor, vai ver aquele vídeo, eu acho que esse vídeo vai ficar bem completinho se você ver o outro. Mas no geral é basicamente o Peter sendo inconsequente, tá ligado? As consequências disso são severas, né? A gente vê no Espetacular Homem-Aranha 2, a Gwen morre. E foi porque ele ignorou essas regras do Capitão Stacy, nessa ordem dele. E assim, é um moleque de 17 anos ali,
Eu acho compreensível até certo ponto um moleque de 17 anos simplesmente não largar a namorada dele por segurança dele. Acho bem justo, na verdade, acho bem sólido. E como a gente vê no Espetacular Homem-Aranha 2, né, como se ele abdicasse disso. Ele ficasse de boa, falando, não, de boa, legal. Não, o Peter fica com um puta peso na consciência por causa disso. Então, tipo, cara, não tem do porquê você falar, não, o Peter tá sendo 100% inconsequente, não tá pensando em nada além dele mesmo. Não, literalmente, ele fica com um puta nó na garganta por causa disso tudo. Então, é mais ou menos isso, tá ligado? Ele foi receoso, né, perante isso, perante ele mesmo. Mesmo assim, ele ignorou e deu no que deu. Bom, isso daí não é o vídeo de defender Espetacular Homem-Aranha 2, mas mais ou menos é esse o ponto. Por isso que eu não odeio ele ficar com a Gwen no final. Porque no fim das contas, primeiro que isso não caracteriza o personagem, porque ele ainda sofre as consequências disso. Ele fica nessa dúvida se ele deve ou não deve ficar com a Gwen o filme inteiro. Ou seja, isso é um problema diário pro personagem, né, como se o Peter ficasse numa boa por fazer isso. E segundo, porque isso acaba afetando literalmente ele, ou seja, a mensagem que o próprio filme quer dizer não é fique com sua namorada, que vai passar tudo bem, vai ficar tudo numa boa. Na verdade é o oposto, você ter ficado com sua namorada matou ela, então meio que mostra as consequências diretas do ato dele. Então, cara, não tem do porquê reclamar nesse ponto aqui. No final, a única crítica, né, que eu ainda não respondi é o do traje, que eu vejo que a galera não gosta do traje. Eu vou ser sincero aqui, mas esse traje aí, cara, é muito bom. Eu não odeio esse traje, eu vejo muita gente odiando. Eu acho que nas artes, né, que foram vazadas dele, pode ser meio estranho, porque a gente estava acostumado com aquele traje do Tobey bonito pra caralho. Porque vem diretamente do Sam Raimi, né, que é um cara que extrapola quadrinhos ali, então é colorido, é bonito, tá ligado? E o do Espetacular, uma mistureba de azul escuro com vermelho mais escuro. Aí deu aquela mistureba ali, não ficou muito legal, mas, cara, quando você vai ver em ação, fica bonito pra caralho. Até porque o Mark Webb é um bom diretor, ele sabe fazer o contraste das cenas. E ver ele pendurado em Nova York, se balançando nas teias, sabe? Fica muito bonito, tá ligado, mano? Eu vejo dessa forma, tá ligado? Ver o traje ali separadamente, isoladamente ali, pode ser meio paia, mas quando você vai ver como ele é usado no filme, cara, nossa, você nem percebe o ruim daquele traje tão bonito que fica, cara. Sinceramente. E aliás, isso me lembrou de outra crítica que tem o filme, é dele ser sombrio e realista, o que eu discordo completamente. Pessoas têm uma ideia que esse filme ele é tipo o Homem-Aranha do Nolan, o Dark Knight do Homem-Aranha, por causa que ele é mais sombrio, o que eu nem acho. Ele, na verdade, eu diria que em alguns pontos é até mais fantasioso que os filmes do Raimi, porque os filmes do Raimi, os vilões são basicamente um cientista com força elevada e um cientista que tem braços biônicos. Só no terceiro que os caras vão para uma área mais fantasiosa, que tem o Venom e o Homem-Aranha. Aqui os vilões é basicamente o Lagarto, que é um lagarto gigante que quer transformar a cidade em lagartos gigantes. É muito fantasioso, na verdade. O que a galera pode achar é que a vibe do filme é mais realista, né? A direção, se a gente for levar pro modo sério da parada, nem aí funciona, porque não é esse o caso. O Homem-Aranha é bem mais brincalhão até que o do próprio Tobey. O máximo que você pode falar é os filtros, que tem muita cena de noite, que o traje do Homem-Aranha é vermelho escuro, azul escuro. Mas, tipo, a história, no geral, você não tem nenhum ponto pra falar, nossa, aquilo é mais realista. Enfim, não tem nada a ver, né? Eu acho que pro próprio Espetacular Homem-Aranha 2 também tem nada a ver. Eu acho que eu respondi aquela crítica lá no próprio Espetacular Homem-Aranha 2. Enfim, cara, enfim. Eu acho que mais ou menos é esse o ponto. Eu gosto bastante desse filme, na verdade. É uma boa reinicialização, né, do Homem-Aranha. Eu curto bem mais dele que o do Tom Holland. Do Tom Holland, pra mim, ele é tudo que se não deve fazer com o Homem-Aranha, tá ligado? Que os caras tentaram uma abordagem nova pro Homem-Aranha, uma abordagem mais, olha, Homem-Aranha tecnológico, olha só. Aí o nerd que zomba do Peter, na verdade, é um cara que zoa com as palavras e não o valentão que bate nele. Parece que a Marvel quer que o Homem-Aranha seja atualizado demais para um novo público, um público mais jovem, a ponto de perder a própria essência do Homem-Aranha ali no meio. Aqui tem essa tentativa de colocar um Homem-Aranha
mais associável ao público, um público mais atual, mais jovem, mas não ao ponto de perder a essência do Homem-Aranha, não dele perder o Tio Ben, tipo, literalmente, a história ali com o Tio Ben tá contadinha perfeitamente. Os dilemas do personagem, sabe? Tá tudo ali, não tem nada que o Homem-Aranha usa roupa tecnológica, sabe? Chega num ponto no De Volta ao Lar que ele nem tá usando mais a própria roupa dele, né? A roupa clássica do Homem-Aranha. Então fica um ponto ali que nem parece mais que você tá vendo o Homem-Aranha, tá ligado? E esse pra mim é o principal problema daquele De Volta ao Lar. Aqui, pelo menos, é um filme do Homem-Aranha classicão, tá ligado? É o Homem-Aranha ali em essência, no máximo, né? Se aproveitando da história, do personagem pra ele ser mais identificável com um novo público e pá, mas não ao ponto de descaracterizar o personagem. Tudo que você vai ver numa história do Homem-Aranha padrão vai estar bem ali escrita, tá ligado? Enfim, eu acho que eu já falei demais. Aliás, de um filme tão polêmico assim, eu acho que eu falei demais. Espero que alguma pessoa que não gosta daquele filme veja mais alguns pontos por causa desse vídeo aqui. Se você não gosta do filme mesmo assim, de boa, tá ligado, mano? Tá tudo na paz. E pra quem curte, né, dá o like, compartilha, né? Vamos espalhar a palavra do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Enfim. Bom, obrigado por todo mundo que viu o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreva no canal, dá like, compartilha. O de sempre a gente aqui poder continuar. É o de sempre, maluco, né? De boa. Então até. Valeu, falou e tchau.